Domingo de Ramos. Há dois momentos nesta liturgia do Domingo de Ramos: a entrada de Jesus em Jerusalém, na procissão de Ramos, em clima de alegria, de fé e de compromisso, e a leitura da Paixão do Senhor no início da Semana Santa, que é um caminho de dor e de cruz. Há, portanto, triunfo e humilhação. E Jesus propõe paz e recebe violência. O livro de Isaías, capítulo 50, fala do profeta anônimo chamado por Deus a testemunhar no meio das nações a palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confia em Deus e realiza os projetos de Deus. Os cristãos viam no servo sofredor a figura de Jesus. Ele é a palavra de Deus feita carne, que oferece a sua vida para trazer a salvação aos homens. A carta aos Filipenses, capítulo 2, é um hino cristológico. Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. É o modelo de toda a criatura. Se a desobediência de Adão trouxe fracasso e morte, a obediência de Cristo ao Pai trouxe exaltação e vida. Ele se despojou de sua condição divina e assumiu nossa humilde condição humana para servir, dar a vida e revelar o amor do Pai. Esse caminho não leva ao fracasso, mas à glória, à vida plena. E é esse mesmo caminho que a palavra de Deus hoje nos propõe. Mateus capítulo 26 contempla a paixão e morte de Jesus, nos introduz na Semana Santa e anuncia um mundo novo de justiça, paz e amor. Jesus passa fazendo bem entre nós, anunciando um mundo novo de vida, liberdade, de paz e de amor. Ensina que Deus não exclui ninguém, nem os pecadores, que não marginaliza leprosos, cegos e paralíticos, que pobres e excluídos são os preferidos de Deus, com um coração mais disponível para acolher o reino. E avisa os ricos, os poderosos, os instalados, que egoísmo, orgulho, autossuficiência e fechamento só levam à morte. Este projeto libertador de Jesus entra em choque com o egoísmo e a opressão do mundo. As autoridades políticas e religiosas, incomodadas com a denúncia de Jesus, não querem renunciar ao poder, à influência e aos privilégios. Não se dispõem a arriscar, a desinstalar-se e aceitar a conversão proposta por Jesus. Por isso prendem e condenam Jesus, pregando numa cruz. A morte de Jesus é consequência do anúncio do reino, que contraria os que dominam o povo. A morte de Jesus é o ponto mais alto de sua vida, é a afirmação mais radical de tudo o que pregou. É o dom total. Mateus aponta a paixão como cumprimento das Escrituras, escrevendo a cristãos vindos do judaísmo, e mostra que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. No Getsêmani, Jesus condena a violência contra o servo do sacerdote. O caminho do Pai passa pelo amor e pelo dom da vida. Por isso, os discípulos não podem recorrer à violência. Mateus relata a morte de Judas e deixa clara a falsidade do processo e a inocência de Jesus, o desespero e arrependimento de Judas. Fala do sonho da mulher de Pilatos e da lavagem das mãos, mostrando que os pagãos veem a inocência de Jesus
mas o povo rejeita. Descreve os fatos que acompanham a morte de Jesus. O véu do templo rasgou-se em duas partes. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos que tinham morrido saíram do sepulcro. Entraram na cidade e apareceram a muitos. Estes sinais mostram Deus libertador do povo, apesar do aparente fracasso. Falar da guarda do sepulcro é atestar que o sepulcro vazio prova que Jesus ressuscitou. Os ramos verdes que usamos recordam a acolhida do povo a Jesus ao entrarem em Jerusalém. Aclamemos Jesus, a vida que nos trouxe e o amor por nós de seu bondoso coração. Uma boa Semana Santa para todos e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.